Gente, eu quero hoje fazer um devocional com vocês aqui. Esse devocional tá aqui, ó. Nós estamos lançando nosso aplicativo, né? Se você ainda não viu o nosso vídeo aí, aqui, ó. Nosso aplicativo chama igrejanet.com.br. Você pode acessar o site aí. E esse devocional tá lá já. Tô aqui no aplicativo aqui. Esse devocional vamos falar, tudo tem o seu tempo. E eu mais do que nunca tenho mais autoridade para falar isso sobre tempo, sobre tudo ter o seu tempo. E eu quero usar o texto básico aqui, né, a Bíblia, usando Eclesiastes capítulo 3, que fala que tudo tem o seu tempo. Há um propósito para tudo debaixo do céu, né? Vamos abrir comigo aqui? Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Eclesiastes, olha, dentro do aplicativo também, gente, tem a Bíblia, tá? Então, quando o aplicativo for lançado aí, você pode conferir, acompanhar junto comigo aqui. Nós vamos estar lendo o devocional e podemos junto ler a Bíblia sem sair do aplicativo, sem sair aí do devocional. Então, Eclesiastes está aqui, ó. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 1. Versículo 2 fala assim: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de plantar. E aí vai seguindo aqui todos os tempos aqui que a Bíblia vai mencionando. Clicou aqui, ó, aqui incrível. Olha lá, o devocional, nós voltamos para o devocional que nós estávamos. Vamos lá. Há um tempo, e às vezes nós queremos ultrapassar esse tempo, nós queremos passar na frente do tempo, nós queremos ir além daquilo. Eu aprendi, eu como um bom TDAH, e quem tem TDAH vai saber disso, nós fazemos 1 milhão de coisas e às vezes queremos as coisas prontas, rápido, e eu tenho trabalhado isso em mim que a gente tem que fazer um pouco cada dia. E assim, se você pega um jarro e coloca 1 grão de areia dentro desse jarro, é insignificante, é insignificante. Você vai ter 1 grão de areia ali num jarro enorme. Agora, todo dia você vai colocando um grão. Todo dia você coloca 1 grão. Todo dia você coloca 1 grão. Daqui a um ano, por exemplo, aquele jarro vai estar cheio já. Então, o que eu aprendi nisso aqui? Eu peguei essa chave que eu quero passar para vocês faça algo todo dia um pouco. Eu preciso fazer caminhada. Eu não caminhe 10 minutinhos, caminhe, vai na padaria, eu vou comprar um pão, vai a pé. Eu preciso, por exemplo, ler um livro. Não queira ler 10 páginas, lê um parágrafo. Eu não consigo ler a Bíblia. Lê um versículo. Aqui, ó, Eclesiastes, eu vou ler Eclesiastes todo. Comece Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Isso. Lê um. Nossa, mas é tão pouco, dá para eu ler 2. Eu estou querendo dizer é que comece. Comece fazendo. E isso é importante. Porque quando você começar e fazendo de pouco a pouco, olha para você ver. Eu comecei um trabalho há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás era insignificante. Não tinha condição, não tinha possibilidades. Mas eu comecei a fazer, e todo dia fazendo um pouquinho, todo dia fazendo um pouquinho. Agora se passaram 3 anos. O que eu construí, hoje fala assim, as pessoas falam, nossa, mas você está entendendo? Eu comecei em um tempo. Então aproveita o tempo que você tem, que é o tempo, o presente. Eu acho que é um dos melhores tempos que nós temos é o agora, porque o amanhã não existe e o passado já passou. Portanto, você deve dar atenção ao presente, ao tempo mais precioso. Porque não adianta nós falarmos de tudo tem o seu tempo, se você não entender o tempo precioso que é o presente. Então, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo, você precisa entender o seu propósito. Você precisa entender quem você é em Deus e você precisa entender que você é filho de Deus. E quando você entende isso e coloca o tempo nas mãos de Deus, por exemplo, eu falo muito sobre isso. Eu lembro uma vez, quando eu mudei aqui para a cidade de Varginha, eu vim sem nada mesmo. Eu não tinha um tostão no bolso, na verdade eu tinha um tostão e eu lembro que eu ofertei ele para o Senhor.
E aí eu comecei a trabalhar numa empresa aqui, numa empresa de telefonia, e era no final de dezembro, e acabou dezembro, acabou aquela demanda, eu fui mandado embora. E aí eu comecei a passar dificuldade, não tinha família e tal. Pega isso. Eu consegui um emprego. Falei, uau, consegui um emprego. E nesse emprego, eu comecei a trabalhar nesse emprego, e eu fiquei lá 7 dias, gente. 7 dias. E eu fui mandado embora. Eles falaram, não, a gente achou que ia ter demanda. Eu lembro de sair dessa empresa e eu sentar e chorar. Eu chorei, eu chorei, eu chorei. Falei, Deus, tô passando dificuldade. Deus, tô passando praticamente fome. O que que tá acontecendo? E aí eu lembro de abrir a Bíblia no celular. E aí eu estava lá. Quando eu abri, estava aquele versículo do dia. E estava falando assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso é incrível. E naquele dia, quando eu li aquilo, eu enxuguei as lágrimas e falei assim: eu creio. Olha que forte isso. Eu creio. Então eu levantei, enxuguei as lágrimas e fui. Tudo estava dizendo não, as possibilidades, tudo, mas eu creio, eu acreditava que existe um tempo, que é um tempo preparado por Deus para minha vida. Então eu parei de reclamar, eu parei de questionar as situações do meu lado, eu parei de olhar para as circunstâncias e falar não vai dar certo, porque eu sei que tudo tem o seu tempo. E nós primeiramente precisamos entender a importância do tempo de Deus, porque a ordem de Deus é diferente da ordem dos seres humanos. Deus não trabalha no tempo, no nosso tempo, na cronologia do nosso tempo. Nós medimos os dias, as horas, os minutos. Já o tempo de Deus é no Kairos. É algo fora da curva. Aqui nós estamos passando aqui 1 minuto nessa manhã aqui, nesse parque maravilhoso. Mas Deus está muito além. Então você precisa entender isso, que quando eu perdi aquele emprego, eu entendi que Deus tinha um propósito. Eu vou te falar, 2 meses depois eu consegui o emprego dos meus sonhos. Foi um emprego que mudou a minha vida. Um emprego que moldou o meu caráter. Um emprego que moldou minha vida. Um emprego que fez me tornar quem eu sou hoje. Tudo que eu sou hoje foi graças a esse emprego. Olha para você ver. Se eu não tivesse sido mandado embora naquele emprego, eu não tinha conseguido esse emprego que mudou a minha vida. Eu falo com o maior prazer, foi o melhor emprego da minha vida. E quando eu saí dessa empresa, eu falei, não vou trabalhar para empresa nenhuma mais, porque esse vai ser o padrão de empresa que eu quero para minha vida, vai ser um padrão de pessoa que eu quero para minha vida. Eu quero ser igual os meus patrões. Então, você está entendendo? Olha o que Deus faz. Então, primeiramente, confia no tempo de Deus. Coloque no tempo de Deus. Acredita no tempo de Deus. Tá difícil, as coisas estão complicadas, as coisas estão parecendo tudo dar errado. Você precisa entender uma coisa. Quando você coloca a sua vida na mão do Senhor, a Bíblia diz assim, entrega seu caminho na mão do Senhor e confie nele, o mais ele fará. Então, a primeira coisa, você precisa entregar e confiar. Entregar e ficar preocupado não dá certo. Não dá certo. Eu sei porque a gente hoje, nesse mundo, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente sabe, as contas vão chegar, as coisas vão acontecer, e a gente fica, meu Deus, como é que vai ser? Confia no tempo do Senhor. E exemplos práticos disso, ó, busca por emprego, imagina, uma pessoa que está orando por um emprego, envia um currículo, participa de entrevista, mas não os retornos não chegam. Em vez de desesperar, essa pessoa decide confiar no tempo de Deus. Foi isso que eu fiz. Olha, gente, eu vou deixar esse devocional aqui, tá na descrição aqui embaixo. Você que está me assistindo aqui, você pode clicar aqui, ou então acessar o site. Se você está assistindo esse vídeo, talvez o aplicativo, nessa data de hoje, se você está assistindo esse devocional, talvez em outra data, talvez o aplicativo já esteja disponível. O link vai estar aqui embaixo também, tanto para Android quanto para iOS. Você pode acessar e baixar o devocional, ler esse devocional e estudar junto comigo esse devocional. Mas o link está aqui embaixo, ok? Totalmente gratuito, ok? Então, eu acabei de falar sobre isso, sobre o emprego, e eu decidi confiar e falei, cara, vai dar certo e eu vou viver isso. Gente, vocês não têm noção o que Deus fez na minha vida quando eu decidi confiar no Senhor. E naquele dia eu estava passando uma maior dificuldade, chorando, desesperado, porque eu não sabia. Quando eu li aquele versículo, eu falei, eu vou confiar no Senhor.
E Deus fez algo extraordinário na minha vida. Nós precisamos entender isso também na cura emocional. Estou terminando agora uma pós-graduação em neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Eu tenho aprendido muito que nós, os maiores sofrimentos que nós temos, as maiores dores, aquilo que provoca na nossa vida dificuldade, aquilo que provoca na nossa vida ansiedade, aquilo que provoca na nossa vida até enfermidades, doenças, está ligados a algo do passado, a algo mal resolvido, algo que você não tratou, algo que você não liberou. Então é importante você entender o tempo de Deus, porque aquilo que foi, passou. Se você continuar olhando para o seu passado, e olha, entende isso. Isso aqui é importantíssimo demais. Isso aqui vai mudar a sua vida. Isso aqui vai mudar a sua vida. E eu vou deixar uma chave para você no final que vai, assim, mudar a sua vida. E pega essa chave aqui, ó. Entende uma coisa. O seu passado, ele tem um papel importante no seu presente. E se você não entender isso, você vai sempre perecer. O que é perecer? Você vai sempre sofrer. Eu olho pro meu passado hoje e eu vou te falar, isso foi um divisor de água na minha vida. Eu olho pro meu passado hoje e falo, cara, eu passei por aquele problema. Eu lembro que eu tive uma experiência com um líder, que ele foi um carrasco na minha vida. Mas ele também foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. E eu tive que decidir, eu vou olhar pro lado ruim ou o lado bom? Entende uma coisa, todo mundo que fez você sofrer, todo mundo que te magoou, todo mundo que fez você passar algo que te decepcionou. Se você sempre olhar para o lado negativo, você vai caminhar o presente sofrendo. Então decida a viver o tempo de Deus. E o que é isso? É decidir viver o presente e olhar para o seu passado e falar, isso contribuiu para o meu presente. Então eu olho para o meu passado e falo, cara, aquilo que aconteceu comigo me fez tornar mais forte. Aquilo que aquela pessoa fez, me machucou, me fez eu ser mais forte para superar e passar aquelas dificuldades que eu estou vivendo. Então, eu falo muito sobre a história de José. José, os irmãos dele venderam ele foi julgado, ele foi injustiçado, ele foi preso. Ele era um cara inocente, um cara bom, mas ele sofreu. Mas ele estava sendo forjado. Ele estava sendo forjado porque ele ia se tornar o governador de uma nação. Ele ia se tornar governador do Egito. E ele através dele, ia quebrar uma maldição de uma geração. Através da vida dele, Deus ia transformar a vida do povo de Israel. Porque foi através dele que o povo começou a viver uma vida abençoada. É claro que o povo depois, né, não é o tema disso aqui, mas você está entendendo? Deus está te forjando para você ser bênção em algo extraordinário que Deus quer fazer. Então, se você começar a olhar para o seu passado, eu sou vítima, sabe? Eu cresci sem meu pai, eu passei uma dificuldade, eu nasci pobre, eu não sei escrever direito, eu não sei falar direito, eu não sei ler direito, eu não sou inteligente direito, nossa, todo mundo consegue, eu não consigo, eu sou negro, eu sou branco, eu sou gordo, eu sou magro, até quando você vai se tornar vítima? Até quando você vai ser vítima? Não seja vítima da sua história. Da sua história você é o herói. Se nós vamos fazer um filme da vida do Raul, você acha que eu vou ser o Zé Mané do filme? Você acha que eu vou ser no meu filme, na história da minha vida, eu vou ser o cara que fica lá lamentando pelas coisas que aconteceu? Se você for fazer um filme da sua história, você vai se colocar no roteiro como pobrinho, como o coitadinho? Não! Você vai se colocar como um herói, uma pessoa que venceu, uma pessoa que passou pelas dificuldades, uma pessoa que olhou para os obstáculos e falou, eu vou conseguir. E é isso. Se você não olhar para a sua vida e não ver as coisas que aconteceram na sua vida como algo que você pode usar hoje para transformar a vida de outras pessoas, você vai sempre se ver como vítima e não vai prosperar, não vai vencer na vida. Porque se você não quebrar essa limitação de colocar sempre o seu passado como um peso na sua vida, como algo, como uma bengala para justificar alguma coisa que você não conseguiu conquistar ou não conseguiu, chega disso.
Olha para o seu passado e fala, eu passei por isso. Esses dias nós estávamos fazendo uma caminhada e nós estávamos falando sobre paternidade. E aí o nosso pastor, que estava caminhando junto, falou assim, você precisa ser grato pelo seu pai, cara. Mesmo se ele não foi um pai bom, mesmo se ele não foi um pai presente, não te ajudou muito. E eu virei e falei assim, cara, eu sou grato pelo meu pai. Aí ele falou assim, é isso mesmo, Raul. Aí eu virei e falei assim, só que eu nunca conheci o meu pai. Aí ele ficou, esse cara assim, tipo, hã? Como assim? Você é grato pro seu pai, mas você não conheceu ele? Eu vivi como vítima. Mas se eu sou quem eu sou hoje, talvez se eu tivesse conhecido meu pai, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Você tá entendendo? Eu posso olhar e falar assim, eu poderia ser uma pessoa melhor? Eu poderia estar em outro patamar de vida, poderia. Mas, você tá entendendo? Você não pode focar em algo que poderia. Você tem que focar naquilo que é. Eu falo, eu cresci sem meu pai. Eu cresci sem uma visão paterna. Mas eu sei que eu me tornei hoje. Eu me tornei um pai. Eu sou um pai maravilhoso. Eu sou um homem que luta todo dia. Eu sou um trabalhador. Eu sou um empreendedor. Eu luto. Então eu sou grato pro meu pai. Porque talvez também, se eu tivesse com meu pai, eu estaria já perdido na vida. Eu estaria morto. Sei lá o que aconteceria com a minha vida. Talvez o mais importante, eu não estaria aqui gravando esse vídeo para você e dizendo, você vai conseguir experimentar o tempo de Deus quando você decidir largar o seu passado. Tá entendendo? Olhar para o seu passado com bons olhos vai fazer uma diferença grotesca no seu presente. Pega isso. Olhar para o seu passado com algo, uma escola, algo que você passou para aprender, para te forjar, para se tornar uma pessoa forte, uma mulher, um homem forte. Você vai começar a desfrutar de coisas extraordinárias. Pega isso. Quando você decide, vamos terminar isso aqui para não ficar muito longo, mas fica até o final aqui. Decide mudar essa vida sua. Estou deixando gatilhos aqui que eu apliquei na minha vida. E eu estou vivendo o extraordinário, eu estou prosperando, eu estou crescendo, eu sei que você quer isso também. Então nós devemos viver com esperança. Esperança em quem? No Senhor. Cristo em vós, a esperança da glória. Você precisa crescer com essa esperança. Você precisa olhar para sua vida e ver ela como um portal de esperança para outras pessoas. Porque se você acha que você não está vivendo algo bom, tem pessoas vivendo coisas piores que você. Então, se você parar e pensar e falar assim, nossa, cara, eu tô tomando um café preto com uma bolachinha. Mas tem gente que nem a bolachinha tem, só tem o café preto. Mas tem pessoas que não tem nem o café preto. Então, você tá entendendo? Quando você analisa todo o ecossistema, você começa a ser grato. Você começa a entender algumas coisas e falar assim, cara, Deus está fazendo a minha vida, então eu vou esperar, porque eu sei que o tempo de Deus... Esperar, gente, é fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê, mas espera. Você não está vendo, mas você acredita nisso. Eu vou gravar um vídeo ainda falando ainda sobre muitas situações minhas que eu passei, porque é muito fácil. As pessoas um dia virou para mim e falou assim, é muito fácil para você, Raul. Não é fácil para ninguém. Não foi fácil para mim. Eu sei as lutas que eu tive, eu sei as dificuldades que eu tive, mas eu não desisti. Eu coloquei na minha mente e falei assim, eu vou experimentar o melhor de Deus. Eu vou viver o tempo de Deus. Vamos concluir? Vamos concluir? Depois eu vou gravar mais vídeos como esse. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, seu comentário, envie esse vídeo para uma pessoa que precisa entender esse tempo de Deus, entender o processo que ele está vivendo e olhar para o seu processo como algo transformador, não olhar como um peso, algo ruim. A verdade é que todos passamos por período de espera. Contudo, é durante esses momentos que Deus trabalha de maneira profunda em nossos corações. Ao invés de ver o tempo de espera como uma interrupção, veja como um convite à intimidade com o Pai, um chamado e confiança no campo de treinamento de fé. Olha para os seus momentos de dificuldade. Eu estou passando problema hoje. Olha ele como um treinamento. Todas as pessoas que vão para a guerra, todas as pessoas que entram para a polícia, todas as pessoas que entram para o exército, antes deles pegarem uma arma, antes deles ir talvez para o objetivo deles, que é uma guerra, proteger, eles passam o perrengue. Igual aqueles filmes do Bop, vocês passam as coisas, comem coisa do chão. Eles estão sendo forjados para aquilo que eles vão ser.
Então, se você tá passando uma luta grande, você tá sendo forjado para coisas grandes. Pegou essa? Pegou? Pegou essa? Se você tá passando grande dificuldade, Deus tá te forjando para coisas extraordinárias. É isso. Acesse o nosso canal aí, compartilhe esse vídeo com alguém e Deus te abençoe. Tem outros vídeos no canal aí, acessa também. Segue nossas redes sociais, né? Segue as minhas, segue aqui da Igreja Net. Eu creio que Deus vai te abençoar muito. Beleza? Compartilha esse vídeo com alguém aí. E obrigado. Aí, ó. Terminar aí pra vocês aí, ó.